relacionadas a condições extrínsecas e intrínsecas que o alimento apresenta para permitir esse crescimento da bactéria. Hoje, a unidade vai falar sobre os vírus, né, e os fungos, que são outro grupo de micro-organismos que têm características um pouco diferentes das bactérias, certo? E aí, como sempre eu falo para vocês, cada unidade vem com uma informaçãozinha aqui no início, né, mostrando o que essa unidade vai cobrar de vocês, né, o que ela vai pedir nas avaliações que vocês vão fazer em relação a ela, né? Então, sempre quando vocês forem estudar para as provas, atentem para essas descrições de objetivos que normalmente estão associadas às perguntas que vão cair. Essa unidade vai falar um pouquinho da virologia, sobre o vírus, característica dos vírus, sobre os fungos, e, de novo, a gente vai falar sobre doenças transmitidas por alimentos, né? Vai fazer um enfoque um pouquinho mais aprofundado sobre as doenças transmitidas por alimentos. E aí a gente começa, acho que aqui tem um desenho no final, né? Com a termologia da palavra vírus, né? Tem a ver com veneno, porque, né? Ele não invade as células, diferentemente da bactéria. Ele é um agente, ao contrário, ele não tem uma célula formada, ele precisa invadir a nossa célula para que ele se prolifere. E lá dentro da célula, ele age como um veneno, né? Então, eles são seres acelulares que têm uma estrutura desorganizada e para eles sobreviverem, eles precisam usar o metabolismo das nossas células. E é por isso que as viroses são mais difíceis de serem tratadas do que quando você tem uma infecção bacteriana, né? A bactéria, normalmente, ela pode ficar no sangue ou ela pode ser invasiva, mas ela não depende da nossa célula para ela produzir a sua toxina ou para ela se reproduzir. O vírus precisa de todos os componentes que nós temos da nossa célula para que ele possa ter um metabolismo de reprodução, de replicação ou de produção das suas toxinas, né? Então, eles são organismos vivos, mas eles não são independentes como as bactérias são, né? Eles precisam das nossas células, do material que a gente tem dentro das nossas células para eles se reproduzirem. E muitas vezes não tem medicamento específico para algumas viroses, porque o medicamento iria eliminar as nossas células, né? Porque o vírus está alojado ali dentro. Então, hoje, já existem, para algumas viroses, alguns medicamentos, né, à base de interferon, que impedem a replicação do vírus, né? Mas a gente não consegue eliminá-lo igual a gente faz com a bactéria. E aí, quando a gente não deixa ele se replicar, o nosso próprio organismo dá conta de eliminá-lo através dos processos de defesa, né, de imunidade, tá bem? Então, ele é um ser vivo, ele se reproduz, possui um material genético, ele sofre mutação muito rapidamente, justamente porque o material deles genético é volátil, né, e se mistura com o nosso, e aí eles vão sofrendo mutações. Então, por isso, não é fácil a gente ter vacina contra eles e também vacinas permanentes, né? As vacinas precisam ser sempre recicladas por causa dessa mutação, e os medicamentos para eles também não são tão eficientes quanto para uma infecção bacteriana. Tanto que quando a gente fala assim, o que a pessoa tem? É uma virose, não, só vai tratar o sintoma, não é? Porque é difícil você ter um medicamento que seja específico para cada vírus, né? Então, ele é tratado de uma maneira mais geral do que o tratamento que a gente tem quando a infecção é bacteriana. E aí, lá no livro de vocês, aparece esse quadrinho, que eu achei interessante reforçar aqui, né? Falando um pouquinho sobre as características e diferenças entre vírus e bactérias. Por que a gente coloca a bactéria como comparação? Porque a bactéria acaba sendo o micro-organismo que mais provoca doenças, né? Seguida do vírus, mas a maioria das infecções são bacterianas. Mas a gente tem uma série de viroses que também são bastante frequentes, certo? Então, aqui, a gente colocou a classificação, se ele é um parasita intracelular, ou seja, ele vive dentro da célula ou fora da nossa célula, né? A Rickettsia e a Chlamydia, que também são outros tipos de micro-organismos, mas que a gente não vai falar, não vai entrar na nossa lista, né, de micro-organismos a serem estudados, mas são outros micro-organismos que também causam doenças, assim como os vírus dependem da nossa célula para se reproduzirem, as bactérias não, né? Se tem membrana plasmática, as riquétsias e as bactérias têm, o vírus não tem. Se fazem repartição, né? Aquela divisão celular binária, ou seja, se um vira dois, né? A bactéria sim, a riquétsia sim, o vírus não. Então, a multiplicação das bactérias é muito mais rápida, né, do que a do vírus, né? Em algumas horas, a gente viu lá na última aula, uma bactéria vira
200, vira 1 milhão, vira 100 mil, depende do tipo de bactéria, né? Cada uma delas tem uma velocidade de reprodução muito grande, e as colônias são formadas de maneira a condição ambiental que é oferecida para aquela bactéria, se ela gosta de calor, se ela gosta de umidade, né? Se ela gosta de meio ácido ou meio alcalino. Então, se essas condições forem favoráveis, aquela uma bactéria vai virar milhões, né? Em algumas horas. Já o vírus, não. Ele demora mais e ele precisa de uma célula viva para se reproduzir. Na época da Covid, teve muita contestação em relação a isso, não sei se vocês lembram, que as pessoas não sabiam quanto tempo o vírus ficava no ar, né? A partir do momento que você está respirando num ambiente, ele não invadiu o seu corpo, mas ele ficou lá, impregnado no ar do ambiente, né? Ou numa cadeira ou num objeto, que não tem uma célula viva, né? Por quanto tempo ele dura? Então, apesar dele precisar de uma célula para sobreviver, ele tem um tempo de vida, né, fora dessa célula, longo. Alguns têm mais longos e outros têm menos longo, né? Então, por isso, no caso da Covid, ele é um vírus resistente. Então, ele aguenta ficar bastante tempo fora do nosso organismo, não se reproduzir, mas ficar vivo ali. E aí, a partir do momento que você se contamina, né, por contato, aí aquele vírus penetra no seu sistema respiratório e se reproduz, né? Então, e claro que ele vai circular pela sua corrente sanguínea, também não só ficar localizado em células específicas, né? E a gente lembra, assim, que não é um vírus. Quando você espelha a saliva ou a sua respiração e ela tem um vírus, ali tem milhões de vírus. O tamanho do vírus, a gente vai ver, é bem menor do que o da bactéria. Então, a quantidade de vírus que às vezes você tem numa secreção é maior do que a quantidade de bactéria, embora ele não se reproduza com a mesma velocidade, tá? Então, essas características todas que estão sendo apresentadas aqui, né, diferenciam a bactéria do vírus, né? O que é importante, então, eu citar aqui essa questão, né, deles serem um parasita intracelular, essa questão deles não terem DNA e RNA, eles usam o nosso, e é por isso a dificuldade de se fazer medicamentos específicos para eles, porque eles estão sempre em mutação, não é? E essa questão da divisão deles. E voltando aqui embaixo, olha, também, as bactérias, elas são sensíveis aos antibióticos, os vírus não. Já os vírus são sensíveis ao interferon, e as bactérias não, né? Então, o interferon é uma substância produzida pelo nosso sistema imunológico, né? Como se fosse uma enzima, né, ativa, que tem o poder de tentar matar ou inibir o crescimento do vírus. Então, é uma forma do nosso organismo se defender. Então, alguns medicamentos para combater as viroses são feitos à base do interferon, né? Aumentando a quantidade de interferon no nosso corpo, além das que a nossa célula imunológica produz. Ai, não, tá difícil de andar. Então, o tamanho do vírus, como eu tinha falado para vocês, né? Aqui embaixo eu coloquei diferentes tipos de vírus, né? Modelos diferentes, porque assim como a bactéria, tem bactéria que é bolinha, né? Tem bactéria que é vibrião, né? Que parece uma vírgula ou um espiral, e tem bactéria que tem forma de bastonete. O vírus também tem formas diferentes. Mas se você compara o vírus com o tamanho da nossa célula e com o tamanho de uma bactéria, então aqui, ó, aqui tem uma célula nossa, né? Uma hemácia, por exemplo, e tem uma bactéria. Olha a proporção do tamanho, né, da nossa célula para a bactéria. E aí agora você olha o tamanho do vírus, né? Entre o vírus e a bactéria já existe uma diferença de tamanho, né? E aqui ele coloca em milímetros, né? Em nanômetros, desculpa. Em nanômetros, um fio de cabelo olhado no microscópio, né? Equipara, né? Está longe ainda do tamanho de uma bactéria. Então, você imagina que você olha um fio de cabelo nosso, né? Olhando a olho nu, ele é fininho. Olhando no microscópio, você vê ele assim. E a bactéria no microscópio, você vê mais ou menos um pouco mais fino, né? Algumas delas você vê colônias, a gente falou isso, né, na aula passada, a gente vê colônias a olho nu, né? Então, essas que a gente consegue ver a olho nu são aquelas que são em tamanho, né, um pouquinho maiores, mas existem aquelas que a gente também não consegue ver, né? Que a gente não consegue perceber só em microscópio eletrônico. E o vírus é a mesma coisa, né? Então, em relação ao tamanho, ela é muito menor do que o tamanho de uma bactéria. E aí, por isso, numa lâmina, quando você vai fazer uma análise, né, laboratorial, numa lâmina com tamanho de milímetro X, se eu for comparar uma lâmina que tem colônia de bactéria ou colônia viral, o volume de vírus vai acabar sendo muito maior do que o volume da bactéria, né? Apesar da multiplicação, da reprodução do vírus ser mais lenta
do que na bactéria, tá? Então, eu não estou medindo o tempo de reprodução, eu estou medindo quanto cabe um tamanho, né? A quantidade de vírus e a quantidade de bactéria em uma lâmina, onde uma colônia X, né, já foi desenvolvida, ok? Professora? Sim, pode eu tô com uma falar. dúvida, porque lá na trilha de aprendizagem, no videozinho sobre a virologia, eles apontam que o vírus ele não tem metabolismo próprio, mas ele, por conta da replicação do material genético, da seleção evolutiva, eles possuem DNA ou RNA. Eles até trazem exemplos do RNA, da fita positiva, o vírus da dengue possui a fita positiva, o vírus da gripe possui a fita negativa, e os retrovírus, que ele cita como exemplo, inclusive, o HIV, né? E naquele quadrinho anterior, ele fala que não tem DNA ou RNA, mas na aula, lá na trilha de aprendizagem, fala. Pois é, então, é porque às vezes, alguns deles, não é a maioria, eles têm essa fita, né, com algumas características próprias, e por essa razão, muitas vezes não se consegue uma vacina eficiente contra eles. Por isso que a gente tem agora que veio sair alguma vacina em relação ao da dengue, né? Justamente porque eles não têm essa característica fixa, né? Ela é variável, ele pode até ter, mas ele é mutante. Aquilo ali não é igual nós, que temos uma cadeia constante, né? Igual de DNA mantendo a nossa espécie. A deles não, ela varia. Não é uma coisa definitiva, né? Também diferentemente da bactéria, que tem uma característica própria. Muitas vezes essa carreira, essa fita de DNA e RNA que eles têm, ela é alterada quando se mistura com a nossa, né? Então, o que aqui esse quadrinho replica, quer dizer, é que eles não têm essa informação definitiva, igual nós temos, igual uma bactéria tem. Como o vírus precisa da nossa célula para se reproduzir, muitas vezes essa fita de DNA que ele tem, ela fica misturada com a nossa. E aí, por isso, você não consegue fazer um medicamento específico, né, para tratar a virose, e nem uma vacina específica que tenha uma validade, porque não adianta você fazer uma vacina que vai durar um mês. Você gasta muito dinheiro e no outro mês essa vacina já não vai ser eficiente, não é? Então, eles estão tentando fazer aí a vacina da dengue, mas ela não está tendo o resultado esperado, justamente porque a mutação do vírus acontece muito fácil. Mutação é o quê? É quando muda a cadeia de genes dele, tá certo? Então, o que o quadrinho quer dizer é que ele não tem uma fita definitiva de característica genética. E aí, por conta disso, por conta dele precisar se misturar com o nosso metabolismo, essa cadeia pode ser misturada, e aí ela não é definitiva. Ele pode até ter umas características particulares, mas ela vai se misturar com o nosso DNA, e você não pode dizer que aquele DNA dele ali é fixo, é igual sempre. Entendeu? Obrigada, professora. Nada. Aí, então, aqui está, eu trouxe a demonstração que tem também lá no livro de vocês, falando sobre as formas geométricas, né, como eles se apresentam geometricamente. Alguns são capsulados, outros não, tem o seu material mais organizado, outros não, assim como algumas bactérias também, né, tem os seus formatos diferentes. E aqui a gente tem as estruturas que normalmente são presentes nos vírus. O ácido nucleico, os vírus podem possuir tanto, ó, tá vendo aquilo que eu falei, ó, ele pode ter DNA ou pode ter RNA, mas não tem os dois juntos. E aí, por causa disso, ele mistura com o nosso, certo? E aí, quando ele mistura com o nosso, ele faz uma mutação. Então, constantemente ele está mutando, tá certo? O capsídeo, que é uma cápsula, né, são subunidades proteicas que se organizam em volta do ácido nucleico, fazendo uma proteção e uma rigidez para que ele não seja facilmente, né, desmanchado, deteriorado. Então, essas unidadezinhas aqui, olha, em volta, são capsídeos, tá? Proteínas virais é aquilo que eles produzem em função do DNA ou do RNA que eles possam ter, e que vão, esse DNA ou esse RNA, que vão se misturar com os nossos e produzir substâncias que são tóxicas para a nossa célula, que vão afetar a célula que ele está invadindo. O envelope, né? Então, alguns vírus, essa capsídeo, essa parte desses elementozinhos aqui, está envolvida por uma membraninha fina, né? Que é chamada de envelope, que é formado por lipídios, proteínas e algumas unidades de carboidrato. E os prions, que são partículas infecciosas formadas de proteína, e lembra, ó, eles não possuem DNA e nem RNA fixos, ok? Então, ele pode ter uma coisa ou pode ter outra, mas ele nunca vai ter os dois formando uma cadeia, né? Uma fita permanente que a gente possa classificar geneticamente aquele vírus, igual a gente tem na bactéria, igual a gente tem no nosso organismo. Aí, aqui tem o modelo de um vírus envelopado e o não envelopado,
né, com essas características. E aí aqui a gente tem um chamamento, né, lá no livro de vocês, falando sobre o vírus que são transmitidos, né, pelo sistema fecal-oral, ou seja, fezes, mão e boca, né, ou fezes, mão, alimento e boca, né, ou alimento ou água. Normalmente são vírus que não contêm envelopes, e por isso a reação, né, em relação à patologia é muito rápida. Então, o vírus da hepatite A, por exemplo, é um vírus dessa natureza, né? Então, já o vírus da hepatite B e da hepatite C, que são vírus de transmissão... Ixi, caiu. Ai, que saco. Deixa eu ver agora de novo aqui. Um minuto, meu povo. O vírus da hepatite A, ele não tem a cápsula. E, normalmente, a hepatite A ela é transmitida pela via fecal-oral, né? Água contaminada, verduras, frutas contaminadas por água que contém o vírus, né? Ou contém fezes. E esse vírus, normalmente, é um vírus fecal. E aí, por conta disso, o sintoma aparece muito rápido. Já o vírus da hepatite B e C, eles são envelopados. E eles provocam, né? São transmitidos de uma pessoa para outra pela via indireta, né, pela corrente sanguínea ou por relação sexual, onde você teve contato de secreção com secreção, né, corporal, ferimentos contaminados, e aí a pessoa usa um fomit, né, uma tesoura, um alicate, qualquer objeto naquele local contaminado, e depois outra pessoa também usa e, de certa forma, né, em uma superfície aberta do corpo, em um ferimento, e aí por esse ferimento, né, por essa abertura, esse vírus penetra. E aí o sintoma vai aparecer bem mais tarde, né? Porque como ele é envelopado, até ele começar a ter aquela interação com a célula onde ele ficou infiltrado, né? Ou na corrente sanguínea, até ele conseguir se espalhar pelo sistema onde ele vai agir, leva mais tempo. Então, a hepatite B e C, elas não aparecem rápido, né? Elas vão aparecer a longo prazo. AIDS, a mesma coisa, né? Então, deixa eu ver aqui em qual slide que a gente estava. E ainda não é esse. Ai, Senhor. Tá difícil aqui. Esse computadorzinho tá me batendo hoje, né? Então, por que o vírus só se reproduz no interior de uma célula, né, hospedeira? Porque o ácido nucleico dos vírus possui somente uma pequena parte dos genes necessários para a síntese de novos vírus. Aí eles usam os nossos, né? As demais enzimas necessárias para a síntese proteica de ribossomos, de RNA transportador, RNA mensageiro, ATP, são fornecidas pelas nossas células, porque o vírus não tem. Então, por conta disso, né, ele é chamado um parasita intracelular, porque ele precisa dessa estrutura para ele se replicar, tá? Então, eles necessitam da nossa via metabólica para sobreviver. Do mesmo jeito que a bactéria, os vírus também têm uma família, né? E essa classificação viral, que é chamada de taxonomia viral, ela é um pouco mais difícil justamente por causa desses subgrupos que vão aparecendo muito rapidamente, né? A gente está vendo isso com a Covid, todo ano tem que tomar uma vacina diferente porque apareceu uma classe nova, não é? Então, por conta dessa mutação genética, né, essa taxonomia, ela ainda não tem uma coisa muito fixa, né? Ela toda hora está sofrendo transformações, né? Então, já a bactéria, ela tem famílias, ela tem grupos, né, já mais constantes, porque ela não tem essa mutação constante assim como o vírus tem, tá certo? Então, lá no livro, diz que essa taxonomia está baseada na morfologia do vírus, na forma dele se replicar e a organização da parte genética dele, as propriedades, de acordo com a propriedade da proteína viral, ou seja, a proteína que ele produz e que causa a nossa... Gente, tem alguém mexendo no slide, por favor, vai cair de novo aqui, tá? Então, por favor, não mexa no slide, nem para frente, nem para trás, porque senão vai ficar caindo aqui, tá bom? Peço a vocês que não tentem manusear, porque senão ele vai cair. Aqui eu não estou conseguindo achar o meu olhinho para eu prender e não permitir. Eu não estou conseguindo identificar nessa plataforma aqui que eu estou usando, aonde está o local para eu fazer essas interações. Então, eu peço, por favor, tá bem? Que não mexam no slide, senão a gente não consegue andar com a nossa aula, tá? Espera aí, deixa eu achar de novo aqui.
Deixa eu entrar aqui. Tá lento, mas já vamos. No finalzinho, eu vi que tem algumas mensagens aqui no chat, no finalzinho eu passo lá, tá? Não sei se na nossa turma tem alguém que está entrando agora, eu costumo sempre passear pelo chat no final, tá ok? Aí eu respondo caso alguém tenha alguma dúvida, esteja sem microfone, aí eu dou a palavra para vocês lá no final, tá bom? Eu estou vendo a mãozinha da Francine, está para o alto aqui. Quer perguntar algo, Francine? Eu já falei, eu perguntei aquela hora, professora. Ah, tá bom. É porque a mãozinha ficou para alto. Eu queria aproveitar e dizer que eu sou aluna nova na turma, eu vim transferida de outra turma, então eu estou me apropriando aí da metodologia da turma, do que está sendo postado. Então tá ótimo. Seja bem-vinda, tá bom? Não tem problema. Se você quiser, ao longo da apresentação, fazer qualquer colocação, só do chat que eu não consigo olhar aqui durante a apresentação, tá bom? Mas tá bom, aí, quando vocês quiserem interagir aqui, normalmente vocês têm essa abertura, tá? Então, voltando aqui, né, em relação a essa taxonomia, que é a gente conhecer a família do vírus, né, que grupo ele pertence, lá no livro de vocês vem essa lista de itens, né, que interferem nessa classificação, né, ou seja, o vírus vai ser classificado em uma determinada família de acordo com essa estrutura aqui, propriedade de lipídio e carboidrato na formação do seu envelope, as propriedades físico-químicas, né, ou seja, sua resistência ao pH, ao calor, ao frio, as propriedades antigênicas em relação a provocar rapidamente ou mais lentamente a produção de soro, né, de anticorpos no nosso organismo, e as propriedades biológicas. E aí eu coloquei para vocês aqui um site, né, onde essa classificação é sempre atualizada, né? Então, se vocês depois quiserem abrir, o endereço do site está aqui, tá? Então, aí a reprodução viral, né, depende dessas etapas, né, da adsorção, que é a adesão dele na célula onde ele vai infectar, a penetração dele na célula, a remoção do capsídeo, ou seja, a partir do momento que ele entra na célula, ele perde o capsídeo, e aí aquela proteína, né, que vai intoxicar a célula é liberada lá no citoplasma dessa célula, e aí a biossíntese, ou seja, a partir dessa liberação do capsídeo, o DNA ou o RNA que o vírus tem vai se misturar com o do citoplasma, com o vírus, com o DNA e o RNA que o núcleo da nossa célula tem, que vai estar disponibilizado ali no nosso citoplasma, né? A maturação, ou seja, a reconstrução desse novo vírus, né? E a liberação dele na corrente sanguínea ou a saturação da nossa célula, porque aí aquela nossa célula vai morrer, né? Vai fazer uma lise, né? Vai arrebentar, e aquele vírus cai na corrente sanguínea e vai depois infectar uma nova célula e se reproduzir de novo uma nova célula. E daí por diante, ó. Tá vendo aqui, ó? Né? Primeiro ele entra, perde o capsídeo, rompe aqui, se mistura com os conteúdos, né, da nossa célula e reconstrói um novo vírus. E quando ele faz essa reconstrução, o DNA e o RNA, ou o RNA que ele traz, não vai ser mais o mesmo, porque ele já se misturou com o nosso, né? E aí, essa célula que ele invadiu, ela vai morrer, vai provocar uma lise, e esse vírus vai sair e vai cair solto na corrente sanguínea, invadir uma nova célula, fazer uma nova replicação, e com isso, né, lembra que a velocidade de reprodução dele não é igual à da bactéria, que uma vira 2, 3. Esse aqui, ele se replica um de cada vez. Só que a gente viu que também são muitos, né? E aí, por conta disso, o adoecimento, em algumas situações, demora mais tempo, mas em outras, quando ele não é capsulado, né? Ele não é envelopado, desculpa, a velocidade do desnudamento acaba sendo maior, né? Porque não tem a primeira estrutura para ser rompida. Aí aqui eu coloquei as principais portas de entradas dos patógenos virais, né? Então, aqui do lado, aqui eu botei qual é a parte do corpo, né? Por onde ele entra, e o tipo de vírus e a doença que ele causa, né? Então, isso está lá disponível no livro de vocês também. Então, é importante depois vocês lerem isso aqui com atenção. Eu tinha dado como uma tarefinha para vocês estudarem, não era para me entregar, que vocês fizessem uma planilhinha com as principais bactérias, as características delas, né? Qual é a forma que ela age no organismo, qual é o alimento que está associado àquela bactéria, né? A contaminação por aquela bactéria, para que vocês pudessem estudar. Mais para frente, a gente vai fazer a mesma coisa com o vírus, né? Então, lá no livro tem isso disponibilizado, mas para vocês estudarem,
o bom é vocês construírem a tabelinha de vocês, né, para que vocês possam, ao longo dessa passagem de informação, né, do livro para a tabela, vocês estarem memorizando a caracterização do vírus, o local por onde ele entra, né, a porta de entrada no nosso corpo, e qual é a doença e qual é o alimento, mais tarde a gente também vai ver, que pode estar sendo contaminado por aquele vírus. Diferentemente da bactéria, a gente não tem vírus comumente, né? A gente não tem vírus saprófita, a gente não tem vírus do bem. Todos eles são para causar doença. A bactéria, algumas, elas fazem parte da flora natural de alguns alimentos, né? E a gente pode até produzir outros alimentos a partir dela, como é o caso do leite, né? Mas o vírus não é assim. Então, geralmente, aquele vírus, quando ele está presente em um alimento, foi por uma contaminação, né, acidental, né, pela mão suja, pela saliva, né, por fezes, né? Então, aí aqui, nesse lado, nem a canetinha eu estou conseguindo achar aqui, ó, para eu poder mostrar para vocês. Não aparece aqui para mim esses itens, tá? Então, não sei se vocês estão vendo a minha setinha, mas eu estou passando a setinha aqui em cima da porta de entrada, né? Então, aqui na porta de entrada está falando, ó, trato respiratório. Então, se é trato respiratório, nariz principalmente, né? Nariz, o ar que a gente elimina, as gotículas de saliva, né? Podem estar associadas também, porque está bem próxima do trato respiratório. O trato gastrointestinal, né? E aí também boca e intestino, né? E o estômago, alguns, mas a maioria não gosta do meio tão ácido assim, então a maioria se desenvolve mais nessa região do trato gastrointestinal, trato intestinal, o genital, né? Que são aqueles que produzem as doenças venéreas, o sangue e a via transplacentária, ou seja, passa da mãe para o filho, né? Através do canal da placenta, da vascularização que existe na placenta, tá certo? Então, aqui está falando no nome do vírus e a doença que ele provoca. Aqui eu peguei fora do nosso livro, né, algumas doenças virais associadas a determinados órgãos do nosso corpo, né, e aí eu coloquei o nome da doença, da área, o nome da doença e os vírus que agem em relação a essa doença, tá? E a característica do material, o que ele tem como material genético, né? Lembra que uns têm DNA, outros têm RNA, ok? Então, aqui tem a caracterização também a título de vocês terem conhecimento. Eu não acredito que eles façam essa cobrança para vocês, sabe? Qual é o tipo de material genético que o vírus tem. Agora, podem sim associar a doença ao tipo do vírus, né? Ao nome do vírus. Então, por isso é interessante vocês fazerem uma leitura atenciosa, né? Prestando bastante atenção sobre ela, principalmente dessas doenças que são mais comuns, né? Que eu acredito que são as que eles possam se focar mais. No tópico 2, vai falar sobre micologia, os fungos, né? Então, o estudo dos fungos é representado pela micologia e ela já começou a ser estudada no século XIX, né? De maneira concreta, né? Então, assim, ficou muito tempo ela sendo só comentada, mas estudada, classificada, né? E o seu comportamento observado no século XIX foi onde ela teve esse impulso. Então, existem mais de 100 mil espécies, elas também são eucariontes unicelulares, né, vista pelo microscópio. Aí, nesse grupo unicelular, a gente tem a levedura, e no grupo pluricelular, a gente tem os bolores e cogumelos que a gente consegue enxergar, né? A gente consegue ver um pau mofado, né? A gente consegue visualizar a formação daqueles filamentos na forma de algodão, né? Em lugares muito úmidos, numa parede úmida, por exemplo, né? Ele tem uma estrutura de quitina na formação dessas hifas, né, dessas perninhas, se reproduzem de forma sexuada ou assexuada, são heterotróficos, ou seja, eles não produzem os seus próprios alimentos, precisam receber, gostam de ambientes úmidos e têm uma temperatura ótima em torno de 25 a 30 graus, ou seja, não é muito quente, né, então eles não gostam muito do calor excessivo e nem do frio, eles gostam dessa temperatura mesófila, né, um quentinho razoável, né. Aí a gente tem a estrutura celular do fungo e do bolor, né,
dessa espécie, aí ele tem uma membrana plasmática, essa membrana composta por lipídios, né, e vitamina E, né, que é o ergosterol, composta de glicoproteínas, e diferem dos aspectos das nossas membranas, né, que a nossa, além disso, tem o colesterol, deles não tem. A parede celular, que é composta de quitina, quitina é uma espécie de carboidrato que a gente não tem enzima para digerir, né? É durinha. É a mesma que tem naquela carcaça do caranguejo, do camarão, aquela películazinha que tem em volta do camarão, aquilo é quitina, né? Então, por isso eles têm uma resistência um pouco maior, né, do que a bactéria e do que o vírus. Tem um citoplasma com organelas, por isso ela é uma célula eucarionte, e tem uma carioteca, né, onde tem um DNA de dupla fita, ou seja, esse já tem um DNA característico deles, né? Então, a reserva energética desse micro-organismo é o glicogênio, igual nós, né? Ou seja, ele guarda o seu açúcar na forma de glicose, igual nós fazemos lá, de glicogênio, lá no nosso músculo. Pega nós, né? Guardamos no músculo e no fígado. Vocês devem ter visto isso em bioquímica. Ele tem esse glicogênio disponível no citoplasma dele, mas na forma de glicogênio. Então, quando a gente usa esses antifúngicos agem no ergosterol, que é a película que envolve, né, o citoplasma dessas células. Então, os antifúngicos destroem essa parede para poder matar, né, o micro-organismo. Então, aí eles deram 2 exemplos de antifúngicos que são comumente utilizados, que é o cetoconazol e o miconazol, são os mais comumente utilizados, né, para tratar as doenças provocadas, ou as micoses, né, as doenças provocadas pelos fungos. Então, os fungos têm 2 tipos morfológicos, as leveduras e os fungos filamentosos, né? Então, as leveduras, elas são normalmente ovais ou esféricas e se reproduzem por brotamento. Já os fungos, eles têm hifas, né? Tem aquelas perninhas que são chamadas de micélio quando estão juntas, né? Várias hifas formam um micélio, e eles têm reprodução assexuada ou sexuada, né? Então, tanto pode ter entre eles, né, o macho e a fêmea, como também eles se autorreproduzem, ok? Então, vai variar da espécie que vai estar ali presente. Então, aqui ele está mostrando o exemplo dos 2. Os mais clarinhos aqui são as leveduras, e esses que são mais escuros são os fungos ou bolores, né? Que normalmente têm essas hifas, e por isso eles têm um tamanho maior e na maioria das vezes, são visíveis a olho nu. Aqui é uma placa, né? Isso aqui é uma placa de crescimento. Então, por isso, a gente está vendo a levedura ali redondinha, em grande quantidade, e está vendo aqui o crescimento do bolor. Aí, aqui só para a gente mostrar, né, as hifas, quando tem lá o bolor, né, essas perninhas, elas podem ser sexuadas ou assexuadas, como a gente falou, e uma interagir com a outra para reproduzir, para formar novas estruturas, ou ela mesma pode ser capaz de se auto-reproduzir. Tá certo? Então, aqui tem um exemplo da levedura, quando a gente compra e faz aquela pasta de levedura para fazer pães, né, para fazer, colocar, às vezes, para aumentar a velocidade de crescimento no iogurte, né? Então, a gente tem algumas cepas que tem essa característica, né, de se reproduzir rápido também e usada na indústria alimentícia, né? Já o bolor, a gente tem alguns queijos, né, que são também produzidos a partir de alguns bolores, que não são nocivos à nossa saúde, né? Dá um sabor diferenciado, quebra a lactose, então faz até provoca, né, algumas etapas de digestibilidade naquele produto, e muda, né, o seu paladar, muda a estrutura química daquele produto, provocando um pouco mais de acidez naquele meio, e por isso também modificando o seu paladar, ok? Então, diferente do vírus, né, e igual à bactéria, o fungo e o bolor pode causar doença, mas eles também podem ser saprófitas. Então, aqui está mostrando, né, essa sequência, né, que a colônia de leveduras gostam de estruturas úmidas, pastosas ou cremosas. Normalmente, elas são unicelulares, né, e uma célula pode ter função vegetativa e reprodutiva. Vegetativa é quando a condição não está
propícia para ela, e aí ela esporula, né? Ela se fecha e fica aguardando, como se ela estivesse dormindo, até que uma condição fique ótima e ela possa se reproduzir. E a outra situação é quando ela está ativa e se multiplicando. Já as colônias de bolores, elas gostam, né? Elas são secas, algodonosas ou aveludadas, tem as hifas, né, aquelas estruturas de perninhas. Essas hifas podem ser septadas ou não septadas. O conjunto dessas hifas forma um micélio. O micélio pode também ser vegetativo, ou seja, ficar lá sem se reproduzir por um tempo, quando a situação não fica boa para ele, né? Ou pode estar em pleno período reprodutivo. Tá? Então, o que quer dizer? Que tanto a levedura quanto o mofo, né, o bolor, eles podem ou se multiplicar rapidamente, né, durante a permanência dele naquele produto, desde que o ambiente esteja favorável para ele, ou ele pode ser resistente, né? Ele pode se esporular, ficar esperando o local ficar com as características que ele gosta, né? Úmido, por exemplo, né? Com uma temperatura ótima, ou esse aqui, nesse caso, seco, né? Para ele se reproduzir sexuada ou assexuadamente, dependendo da família a qual ele pertence. A taxonomia dos fungos e dos fungos de uma maneira geral, né? Tanto a levedura quanto do bolor, vai ser agrupada de acordo com, por exemplo, o sufixo da família, né? Aí, aqui ele deu um exemplo, né? Quando o sufixo é micota, aí tem a clássica Micetes, a ordem Aves, família Aceae. Então, assim, eles têm um filo grande, dependendo das suas características, igual a gente viu do outro. Essa característica envolve o formato da célula, o formato de reprodução, se tem o filo repartido ou não repartido, e aí com isso eles vão criando as suas famílias. Do mesmo jeito que o vírus, essa classificação não é fácil, né? Eles pertencem ao reino Fundi, e esse reino Fundi tem várias classes e várias famílias, tá certo? Aí aqui embaixo tem também um link aonde pode ser consultada a taxonomia dos bolores, dos fungos e bolores e leveduras que a gente tem já conhecidos, já classificados. A reprodução, como a gente já falou, pode ser sexuada ou assexuada através da fragmentação das hifas, no caso dos bolores, né? No caso das leveduras, é bipartição. A gente sabe que elas vão se reproduzir assexuadamente, mas se repartindo. E lembrar que eles podem formar esporo. Lembra que eu falei da vida vegetativa? Quando ele vai dormir, porque o meio não está bom, ele se transforma no que a gente chama de esporo, ou seja, é uma forma vegetativa inativa que está viva, ela só está dormindo, e ela fica aguardando o momento de ter as condições extrínsecas ou intrínsecas no alimento, né? Extrínsecas no ambiente e intrínsecas relacionadas ao ambiente, ao local onde ele está inserido, né? A gente está aqui falando mais na questão do alimento, que ofereça oportunidade, que ofereça aquilo que ele gosta para ele continuar a se reproduzir. Tá? Então, essa forma vegetativa se chama esporo. Então, aqui está falando algumas características ambientais e nutricionais, né, que os fungos apresentam. Normalmente, eles crescem melhor em ambiente em que o pH é próximo de 5, né, que é um pouco ácido, não é totalmente ácido, é bem menos ácido do que, por exemplo, o nosso estômago, mas é um pH que ainda é considerado ácido para uma bactéria, né? Com relação ao oxigênio, a maioria é aeróbico, obrigatoriamente, ou seja, ele precisa do oxigênio para ele sobreviver. Já as leveduras, a maioria são anaeróbicas, facultativas, ou seja, elas podem ter a presença ou não do oxigênio, embora elas gostem mais da ausência do oxigênio do que da presença. Tá vindo? A temperatura ótima de crescimento está entre 25 e 30 graus. A mínima, né, a temperatura mínima que ele consegue viver em torno de 10 graus e a máxima em torno de 40. Então, a gente já sabe que congelamento e, por exemplo, uma esterilização que é feita acima de 90 graus, né, acima de 100 graus, mata o fungo, né? Algumas espécies são um pouco mais, aguentam um pouco mais de temperatura, né? Às vezes um pouco mais de 50 graus, e outras aguentam a chegar perto de 0 graus. Né? Então, essas que aguentam mais temperatura são chamadas de termófilas, e as outras que aguentam baixa temperatura são chamadas de psicrófilas, igual a bactéria. Né? A maioria delas sobrevive naquela temperatura entre 10 e 40.
né? E acima disso ou abaixo disso, elas não resistem. Mas existe uma minoria que aguenta e pode esforular, né? Ou seja, aquela temperatura ali não vai matar, vai fazer com que ela entre em vida vegetativa. A maioria dos fungos é resistente à pressão osmótica. O que é a pressão osmótica? A gente falou isso na aula passada, né? É aquela questão da mudança de gradiente. Você tem um produto muito concentrado numa determinada área e uma quantidade de menos concentração em outra. Então, aquela quantidade que eu tenho mais concentração de um determinado produto, por exemplo, o sal, né? Ele é muito concentrado, e aqui eu tenho água, né? Num outro ambiente eu tenho água. Então, aquele lugar concentrado vai puxar a água do menos concentrado para lá, né? Então, a pressão osmótica é a pressão que esse produto concentrado faz em outros compartimentos, trazendo a água desse compartimento menos concentrado para o mais concentrado. Então, o fungo não tem isso tão ativo quanto a bactéria. Lembra que a gente usa o sal e o açúcar para matar ou para inibir o crescimento desse micro-organismo? Porque o sal e o açúcar desidratam aquele produto, tiram a água livre dali, né? A atividade de água fica alterada. Já o fungo não tem essa reação tão intensa quanto nas bactérias, tá? Ou seja, eles podem crescer em substâncias e alimentos com uma quantidade reduzida de umidade. Eles requerem menos nitrogênio, ou seja, eles não precisam muito de proteína para se reproduzir. Podem ser saprófitas. O que é saprófita? Ser bom, né? Simbiontes, ou seja, eles podem ajudar o organismo, né? Um ajudar ao outro, né? Ser parte integrante de um sistema, isso é a simbiose. Podem ser comensais, ou seja, eles podem estar ali num lugar sem causar mal para o organismo, e também podem ser parasitas, que é, no caso, quando ele vai causar a doença, o adoecimento. As características permitem que os fungos se desenvolvam em substratos improváveis, né? Na parede, no azulejo, de vez em quando a gente vê lá, né? Ou seja, ele pode desenvolver, se reproduzir fora do ambiente de células vivas, né? Então, objetos, por exemplo, papel, óculos, né? Coisas que ficam muito tempo armazenadas sem ser limpo, não tem circulação de oxigênio ali, porque alguns deles não precisam, né? Mas tem a umidade, pouca ou muita, porque tem uns que também não exigem uma umidade muito grande, mas uma umidade que permita ele sobreviver, né? Que atenda a necessidade dele. Aí eles deram até exemplos aqui, ó, parede de banheiro, navio, couro de sapato. A gente vê muito isso, né? O sapato ficou muito tempo guardado no armário, já começa a ficar esverdeado lá, né? Porque aquela umidade e o baixo oxigênio que existe lá no lugar onde ele ficou guardado permitiu que aquele fungo se desenvolvesse. As micoses são as doenças provocadas pela infecção fúngica, não é? Então, lembra que nesse caso é um lado nocivo, né? É o lado patogênico do fungo. Eles normalmente invadem o organismo através da inalação, ou por uma implantação traumática, ou pelo contato direto com objetos contaminados. Então, por exemplo, o sapato, né? Se o sapato lá dentro dele começou a ter um fungo crescendo, e você usa, né, o sapato sem a meia muito tempo, o contato da sua unha, né, que é um lugar que às vezes também está úmido, pode permitir que aquele fungo se instale ali e vai começar a se reproduzir, né? Principalmente quando as pessoas têm uma baixa imunidade. Então, a fungo nas unhas, das mãos, dos pés, normalmente vão acontecer quando essa pessoa tem uma imunidade menor. Mas a condição de umidade constante também permite isso, né? Nas virilhas, por exemplo, a pessoa que sua muito, toma banho e não seca bem a virilha, ali é um lugar que também pode estar facilitando o crescimento fúngico. Então, quando elas são causadas por fungos patógenos, né? Essas micoses, normalmente a micose é causada por fungo patógeno, né? Eles podem ser mais simples ou não, ou seja, eles podem ser mais agressivos ou não. Essas micoses podem ser superficiais, cutâneas, subcutâneas, sistêmicas e oportunistas, né? Então, a gente pode ter aquela micose que é só na superfície da pele, mas a gente também pode ter aquelas micoses que vão aprofundar, né, nas camadas mais internas da nossa pele e causar lesões maiores, né? E algumas vezes até cair na nossa corrente circulatória e causar danos a nível de órgãos. Então, não é o mais comum, mas pode acontecer. Aí aqui ele fala que o fungo está na natureza, né? Então, ele pode ser dispersado através do ar, né? Da via aérea, por exemplo, ou contato direto com a água, ou contato direto com o pólenzinho deles, aquele pozinho que o micélio produz.
e a condição daquela pele, daquele ambiente, ou daquela roupa, ou daquele objeto onde ele vai permanecer, vai fazer com que ele se prolifere, tá? Então, lembrem que normalmente eles podem esporular quando a condição não está agradável para ele. E quando essa condição acontecer, né, ótimo para o seu meio de crescimento, aí ele evolui e começa a se reproduzir e formar aquelas colônias maiores permitidas da gente visualizar. Opa, vamos voltar um aqui que eu pulei. Não quer voltar, peraí. Aí aqui, como eu falei para vocês, do mesmo jeito que eu tinha pedido para vocês fazerem da bactéria, eu coloquei um quadrinho aqui, né, colocando superfície, porque está lá no livro de vocês, né, quais são os principais fungos e as principais micoses, do mesmo jeito que a gente falou lá no vírus, né, e a área do corpo aonde ela acontece, né, cutânea, subcutânea, endêmica às vezes no aparelho respiratório, a gente tem a criptococose, que é uma doença fúngica que aparece nas nossas vias respiratórias, né? Então, são fungos que estão na pena dos pombos, né? De aves, de uma maneira geral, mas os pombos são os principais condutores. Por isso, a gente tem pena, acha a pomba bonita, mas não pode estar tendo um contato direto com ela, porque ali nas penas delas tem, com frequência, a presença desses fungos que podem causar doenças respiratórias, né? Da mesma coisa, algumas aves, né? Galinheiro, animal com pena, né? E o seu contato direto com ele, dependendo do ambiente onde aquele animal está frequentando, né? Se for uma área rural, por exemplo, que tem muitas árvores, né? Tem muita terra, a gente não sabe se naquele lugar tem a presença ou não desses fungos que provocam essas doenças respiratórias. Então, a gente, quando vai lidar com esses animais, usa máscara para evitar inalar, né, para evitar o contato desses fungos com as nossas vias aéreas. E, depois de manusear, lavar as mãos, né? Porque se você tira a máscara e depois passa a mão na região oral, né? Então, aqui tem alguns desses fungos, né? A categoria onde eles agem, e os agentes causadores, né? A doença e os agentes causadores delas, tá bem? Então, do mesmo jeito que a gente viu na bactéria, foi dado para vocês uma tabelinha do vírus e essa dos fungos que agem em determinados compartimentos do nosso corpo. Mas eu sugiro que vocês façam a tabelinha de vocês, do mesmo jeito que eu tinha sugerido lá, como uma atividade prática, quando eu estava destinada a ser operada, né? E aí, falando nisso, a cirurgia ficou agendada para 24 de abril. Então, esse mês a gente não vai ter o risco de parar, né? Nosso compromisso nenhum dia, já que a cirurgia ficou programada para 24 de abril. Ok? Aí, quando for perto, a gente vê como vai ser a organização da nossa aula nessa semana, tá? O último tópico dessa unidade é falar de novo sobre as doenças transmitidas por alimentos, né? E aqui a gente não vai estar falando exclusivamente de vírus, né? Ou do fungo ou da bactéria. A gente vai falar da DTA de uma maneira geral, né? Então, lembrando que o título DTA é dado àquelas doenças que são transmitidas por alimentos. Em algumas vezes vocês vão ver assim, DTAH, ou seja, alimentos e hídrica, né? O DTH, hídrica alimentar, né? Então, isso quer dizer que a água e alimento podem ser portadores de micro-organismos, seja eles bactérias ou a toxina delas, o vírus e outros parasitos que a gente vai ver na próxima unidade, a gente vai falar dos parasitos, né? Então, exige que a gente dê atenção a alguns cuidados, já que a gente conheceu como é que esses micro-organismos se reproduzem, qual é a condição que eles gostam para eles aumentarem de quantidade, a gente precisa tomar alguns cuidados. Então, uma das coisas que a gente sempre fala, né, que o micro-organismo patogênico, quando ele se junta a um alimento que é rico em carboidrato, em proteína, em água, a tendência, e ainda mais, quando esse alimento entra em um organismo suscetível, ou seja, um indivíduo que tem pouca imunidade, né, ou que tem alguma patologia que atrapalha a sua defesa, ele vai ser um causador de uma DTA. Né? Então, o alimento favorável é aquele que permite a sobrevivência do micro-organismo patogênico. O micro-organismo patogênico, ele pode estar ou não ali naquele meio. Lembra que todo alimento tem a sua flora natural. E nem sempre essa flora natural é patogênica, mas alguns deles, com certeza, têm uma ação patogênica. Então,
na carne do boi, por exemplo, o boi fica, né, no pasto, em ambiente aberto, e que esse ambiente é passível de estar contaminado por fezes, né, por essas micoses, esses fungos que podem provocar doenças respiratórias, vírus, né, vírus principalmente que envolve os não capsulados, né, que envolvem a hepatite A. Então, a gente parte do princípio que todo alimento vai ter uma flora natural e que essa flora natural dele pode ou não ser patogênica, pode ou não causar doenças na gente. Então, o que a gente tem que visar? E não deixar que essa população se reproduza, né? Uma das formas que a gente tem de prevenir isso é a cocção, né? Se ela for realizada acima daquela temperatura que eles gostam, que a gente viu lá, que quase nenhuma gosta de uma temperatura acima de 90 graus, né? Ou pelo menos de 60, que a maioria fica até 40, né? Mas quando você coloca em 60, já é uma temperatura mais segura. Quando você coloca 90, mais segura ainda, não é? Então, a cocção é uma forma da gente impedir o crescimento desse micro-organismo e a sua multiplicação. Para alguns deles, a gente até consegue eliminar. Para outros, ele pode sobreviver ali, mas sem condição de reproduzir. E aí, naquela quantidade que ele sobrevive, ele não vai causar a liberação das toxinas ou ele não vai ser infectante das nossas células. E outras situações também que vão permitir essa multiplicação, que a gente conheceu na aula passada, é a questão da temperatura, do pH, né, e da atividade de água, da quantidade de água livre que esse alimento vai ter. Então, todos os cuidados na área da alimentação, eles ficam relacionados a isso, né? A temperatura que você vai manter aquele alimento armazenado, a cocção antes, né, da utilização, e ao manipulador, aquele manipulador que pode, depois de todo um processo correto, uma simples falta de higiene vai causar um adoecimento, tá certo? Bom, e aí essas DTAs, elas podem ser classificadas de acordo com a sua forma de agressividade, toxicidade e hipersensibilidade. Em relação à agressividade, é a capacidade que esse micro-organismo tem de penetrar no nosso tecido, se multiplicar e causar um dano naquele sistema que ele afetou. A maioria deles é o sistema digestório, né? Porque a via de transmissão, se é o alimento, acaba entrando pela via do aparelho digestório e disseminando pelo corpo, né? Vai cair, como ele vai atravessar e romper a nossa parede celular, ele pode cair na circulação e se espalhar, né? E causar danos maiores fora do sistema digestório, mas a grande maioria, os sintomas são digestórios. A gente tem um exemplo disso, o Clostridium, que ele sai do sistema digestório e cai na corrente sanguínea e vai afetar o nosso sistema nervoso, né? E a pessoa começa a ter quadros de convulsão e pode entrar até em coma e morrer, por conta, ter parada dos músculos em função da toxina que o Clostridium produz, né? E que é jogada na corrente sanguínea e vai atuar no nosso sistema nervoso, tá? Mas a grande maioria desses micro-organismos, eles vão causar infecção a nível gastrointestinal. Podem, por conta dessa infecção, provocar inflamação no lugar, né, o órgão ficar irritado, dor, febre, rubor, formação de pus, aí já não envolve só a parte alimentar, então são outros micro-organismos, eu estou fugindo agora da área da DTA, mas, por exemplo, quem cortou um dedo, né, e tem um pus, ali vai ter esse micro-organismo. Então, essa pessoa é um possível transmissor, né, de uma bactéria, que é o Staphylococcus, que produz toxina, né? Então, ele está com machucado, não tem nada a ver com o alimento. Mas aquela bactéria que está naquele machucado, quando vai para o alimento, ela esporula, né? E quando tem uma condição boa para ela, ou seja, está quentinho, está úmido, ela desesporula e começa a produzir uma toxina que vai causar a toxinfecção. Então, não é a bactéria que vai causar, a toxina que ela produz e que vai. A toxicidade, que é a capacidade de causar doenças por ação de produtos metabólicos produzidos pelo micro-organismo microbiano, que é exatamente isso que eu acabei de falar agora, né? A agressividade é o quanto esse micro-organismo é capaz de lesar o organismo. Tem micro-organismos que não vão causar sintomas muito intensos, tem outros que vão, né? A toxicidade é quando um micro-organismo produz substâncias que vão, de alguma forma, causar dano ao nosso organismo. E a hipersensibilidade é quando esses micro-organismos penetram no corpo humano pela primeira vez e vão estimular a nossa imunidade, né? Vão trabalhar, vão ser capazes de fazer com que a nossa imunidade seja despertada e provocar, às vezes, até respostas humorais, ou seja, respostas alergênicas à sua presença,
né? E em algumas situações isso pode agravar o quadro inflamatório, né? Aquele quadro da infecção e causar até dúvidas na hora do diagnóstico, né? Porque ele vai se assemelhar a uma alergia e aí o diagnóstico fica confuso, né? Você não sabe se ele está tendo a infecção ou só a alergia. A diferença é que normalmente a alergia não causa febre, né? E a infecção normal, né? A infecção intestinal provocada por esse micro-organismo vai causar, a maioria das vezes vai causar febre, vômito, náusea, que não são sintomas associados à alergenicidade. A alergenicidade está mais relacionada às lesões na pele, a sensação de desconforto, náusea, cefaleia, isso pode, né? Mas a náusea e o vômito e a diarreia normalmente acabam levando para você entender que aquela bactéria causadora dessa DTA pode também ter provocado hipersensibilidade naquele organismo e ter provocado uma resposta tumoral. Hoje em dia, então, a gente classifica as DTAs como toxinose, quando ela é provocada pela toxina produzida naquele alimento pelo micro-organismo que está presente lá, pelo patógeno. Intoxicação química, quando aquele alimento contém uma substância química que vai provocar reações também, como se fosse uma intoxicação, mas não é provocada por micro-organismo, certo? É provocada por produtos químicos. A infecção, quando o micro-organismo tem uma ação invasiva, ou seja, ele entra na célula e destrói a célula, ou não invasiva, quando ele fica só na nossa corrente sanguínea. E a infestação, quando ela fica alojada nas paredes do nosso intestino, que é o caso dos hermes, né? Os eumintos e os protozoários, que invadem a parede dos nossos órgãos e ficam ali sugando o alimento que circula por ali, crescendo de tamanho e provocando irritação, agressão na parede desse órgão onde ele se aloja, tá certo? E os protozoários, tanto os eumintos quanto os protozoários, que são os dois tipos, né, de parasitas que vão estar relacionados a essa questão alimentar, ou eles podem invadir a parede celular, penetrar na célula, ou eles podem só ficar acoplados, presentes ali na parede intestinal, e quando você vai fazer o exame de fezes, vai aparecer os cistos ou a presença deles mesmo lá, naquele bolo fecal, porque ele está só superficialmente alojado ali na parede do órgão. Bom, então, normalmente, qual é a forma que os alimentos são contaminados? De forma direta, quando o micro-organismo é transferido para o alimento através de uma fonte, então a fonte normalmente é o manipulador, né? Ou a forma indireta, quando o micro-organismo é transferido para o alimento através de um vetor ou de um instrumento, né? De um outro vetor, a gente diz que é aquele inseto que é portador da bactéria ou do vírus, né? E ele leva de um lugar para outro esse micro-organismo, né? Então, a mosca, por exemplo, é um vetor. Na patinha dela, ela pode estar levando bactérias fecais, vírus fecais, e depositar isso nos alimentos. Então, é essa forma indireta. A forma direta é quando, por exemplo, o meu manipulador tossiu em cima daquele alimento, né? Ou limpou o nariz e botou a mão naquele alimento, ou ele está com o dedo cortado e o alimento, e bota lá no alimento e ele transmite o micro-organismo que está naquele ferimento. Isso é direto. A contaminação cruzada, né, que pode ser direta, quando o micro-organismo é transferido de um alimento para outro por contato, ou seja, na hora que você está fazendo uma preparação, você coloca muito próximo, né, um alimento do outro, e eles têm grupos de micro-organismos diferentes na sua composição. Então, por exemplo, você botar uma salada crua, que você vai consumir crua, perto de uma carne que vai ser preparada, a carne tem micro-organismos patógenos que não são comuns na verdura. E por que eu como a carne e ela não me faz mal? Porque o calor que eu vou fazer, com que eu vou cozinhar aquela carne, vai matar o patógeno. Mas a salada eu vou comer crua. Então, se eu encostar, né, ou se eu botar próximo um alimento do outro e provocar essa contaminação cruzada, um alimento cruzando com o outro, eu posso contaminar, né, a carne, contaminar aquela salada com os micro-organismos patógenos e eu não vou tratar mais aquela salada. E a outra forma é indireta, quando eu uso materiais, né, faca, concha, liquidificador, tábua, com alimentos que também de grupos diferentes, ou seja, eu cortei a carne e agora eu vou cortar a salada na mesma tábua, né, ou a verdura na mesma tábua que eu cortei a carne, né? Então, a verdura, às vezes, não vai levar o tempo de cocção que a carne leva, então, ou às vezes nem vai ser cozida, né? Então, eu posso estar provocando uma contaminação cruzada. Então, como ocorre a contaminação? Através de uma forma inapropriada de obtenção, de preparação, de armazenamento,
manipulação e, às vezes, até distribuição, né? Então, às vezes, a gente diz que existe uma sequência de pontos críticos dentro de um setor de produção de alimento, onde você tem que controlar. O primeiro deles é a chegada do produto. Ele já pode vir contaminado da origem, né? Então, todo um cuidado na recepção é importante. A temperatura que esse produto veio, a forma de apresentação dele, se ele está sujo, né? Está com embalagem rasgada, né? Lata amassada, tudo isso pode caracterizar algum tipo de contaminação antes dele entrar na sua cozinha. A partir do momento que você recebe, a armazenagem é o próximo caminho. Se essa armazenagem for uma temperatura ou um local, né, que tem umidade, tem escuridão, né, tem fungos pela sua parede, né, pode, a partir do momento que aquele produto chegou, ele ser contaminado nessa etapa, né? E depois, dentro da cozinha, quando o seu manipulador tem que aplicar todas as técnicas necessárias para eliminar os patógenos de cada grupo de alimentos, né? Então, se for verduras, legumes, a higienização, né? A forma de manipulação. Antigamente era obrigado a manipular com luva, hoje não tem mais isso, né? Hoje a gente, a vigilância foca muito se você tem na sua área os produtos sanitizantes, tanto do alimento quanto o sanitizante das mãos e da bancada. Então, você tem que ter todo um cuidado, um ritual, né? O produto chegou, vai passar por lavagem, vai ser aplicado a higienização, o sanitizante no produto. O funcionário tem que lavar as mãos com sabão e fazer a sanitização antes de fazer o preparo. E isso é mais cobrado pela vigilância do que a luva. Agora, se você não confia, né, nesse processo, então esse funcionário usa a luva nesse momento que ele está manipulando a parte final da construção da travessa lá do produto, né? O cortar, o ralar, o montar a salada, porque não vai ter outra esterilização depois que o funcionário lava aquela verdura, né? Então, o correto hoje é se ter toda a metodologia da higienização em relação aos alimentos crus. Em relação aos alimentos cozidos, é a questão da temperatura, né? E essa salada depois de pronta, só retornando, essa salada depois de pronta, ela tem que ir para uma temperatura de acordo com ela, em torno de 8 a 10 graus, ou seja, ela vai para o setor de frios, ela não vai ficar exposta, né? Ela tem que ter uma cobertura, uma proteção para não ficar exposta à conversação, né? A poeira, que possa naquele lugar estar presente. Voltando para os alimentos com cocção, os grupos de alimentos que vão ser coccionados também não podem se misturar. Verdura não vai misturar com carne, então o lugar que eu preparo verdura não pode ser o mesmo. Se eu não tiver 2 lugares, eu tenho que fazer em momentos diferentes e eu tenho que usar a higienização entre uma etapa e outra, né? Os utensílios que eu vou usar para manipular têm que ser específicos. Hoje em dia as cozinhas têm cores, né, para as tábuas de cortar, para as facas, que são específicas da verdura ou da carne, né? E o controle da temperatura da cocção, principalmente no caso das carnes. Passou o momento da produção, a gente tem o momento da distribuição, que é o lugar onde aquele alimento, depois de pronto, vai ficar armazenado esperando que a pessoa vá consumir, né? Então, a minha rampa ou o meu balcão de serviço, ele precisa estar com as temperaturas ajustadas ao tipo de alimento que eu vou usar. Se for um alimento que eu vou consumir cru, ele tem que estar armazenado no frio, né? De 8 graus para baixo. Se for produtos lácteos, né, feitos tipo pudim, sobremesas que envolvem leite, tem que estar abaixo de 4 graus. Se for a parte de quentes, arroz, feijão, carne, verdura, meu banho-maria, o meu richô, ele tem que estar acima de 90 graus para eu conseguir manter a temperatura do alimento em torno de 65, 70 graus, que é uma temperatura que eu não consigo deixar nenhuma bactéria se reproduzir, mesmo que tenha esporo, né? Ela não vai produzir toxina, ela não vai desesporular e não vai se reproduzir, certo? Se for um alimento para levar para casa, na embalagem que leva, tem que orientar o consumidor como que ele vai guardar na casa dele, né? Qual é o tempo de exposição que aquele produto pode ter fora dos compartimentos de frio ou de calor na casa desse consumidor. Bom, e aí aqui a parte epidemiológica, né, mostrando, isso aqui são dados de 2003, porque eu tirei da internet, eu não procurei nenhum artigo, né, eu queria mostrar para vocês mais aqui justamente a frequência, isso não mudou, tá? São dados de 2003, mas se vocês pegarem dados atuais, não muda essa classificação. A maioria das infecções, dos surtos que acontecem, que são registrados pelas vigilâncias, essas aqui foi do Paraná, por exemplo, né, são infecções, né, causadas por bactérias, né, e por produtos químicos. Outras causas aqui estão envolvendo qualquer outro tipo de micro-organismo, né, ou situações de risco dentro da cozinha que levaram àquela infecção,
tá? E quando faz procurar as causas principais de ter acontecido isso, foi a refrigeração inadequada, mãos contaminadas ou um preparo inadequado. Tá? Então, vejam bem que isso é o que faz a vigilância sanitária cobrar normas para o funcionamento dessas unidades. Eu acho que a gente depois deve ter uma disciplina que envolve higiene de alimentos, mais precisamente, né? Onde vocês vão mexer com a questão dos manuais de boas práticas, né? Que é o que a vigilância exige de toda a cozinha, todo lugar que produz alimento, seja a nível industrial ou seja a nível para consumo local, né? Tem que ter um manual de manipulação ou de fabricação. E nesse manual vem descrito todas as normas que devem ser seguidas, desde a qualidade da água, a rotina de fiscalização de uniforme, das práticas de higiene pessoal, dos funcionários, do ambiente, a questão do controle de tempo e temperatura, de exposição desses alimentos, ou seja, os formulários de marcação de temperatura, né, de geladeira, do balcão térmico, enfim, né, tem uma série de normas que o profissional que trabalha ali, que é o responsável técnico, ele tem que todos os dias fiscalizar esses pontos para que não aconteça, né, a DTA. Né? Muitas vezes a gente sabe que esses dados são subestimados, porque as pessoas comem num lugar e elas não se encontram. Então, ela chega em casa, por exemplo, a gente vai para um shopping, você come numa cozinha do shopping. Você não mora no mesmo lugar que todo mundo que consumiu. Oi? Já vou. Só um minuto, pessoal. Não tem nenhum dom? A nossa sala, não dá para atender lá? Quem está lá? Está livre aí? Tá, então tá bom. Desculpa, pessoal, é que eu estou com os estagiários aqui no posto e elas estão procurando sala para atender e não tem. Aí vieram aqui para ver se essa sala estava livre. Desculpa a interrupção. Então, voltando aqui, tá? O que eu estava colocando para vocês, né, que esses manuais de boas práticas, eles são uma série de normas estabelecidas pela vigilância, né, colocadas em portarias, né, então, a gente tem a 276, acho que, se não me engano, a 216, que são as que regem o controle das cozinhas industriais, uma para a cozinha comum, né, essa que é para servir comida de uma maneira geral, e a 276 para a fábrica, né, para aquelas que produzem em larga escala. Né? Então, são séries de normas que a vigilância impõe, tá certo? Para que isso funcione de uma maneira a impedir o acontecimento em larga escala dessas DTAs. Mas a gente tem dados subnotificados, que era, na verdade, o que eu estava falando, né? Porque a pessoa não mora no mesmo lugar, você está comendo num shopping. Aí você mora num lugar X, o outro mora no Y. Se você passa mal, você não vai para o mesmo hospital. Então, os dados acabam sendo dispersados. Às vezes, você nem procura o hospital, porque você associa aquilo ali com mal-estar. E às vezes, é uma DTA. Né? Às vezes, você fica 2, 3 dias com diarreia, com enjoo, com vômito, aí você está assim, nossa, eu comi uma coisa que não caiu bem. Mas não associa uma contaminação. Né? Principalmente as pessoas mais leigas. Né? E aí, se não há uma notificação, ela não entra nessa conta aqui. Entendeu? Se você não vai no hospital e alguém notifica que você teve uma DTA, isso não cai do sistema. Tá? E se não cai no sistema, é um dado que não foi anotado. É a mesma coisa que você ter Covid e não ir no hospital. Não é, eu estou com Covid, não vou no hospital. Ou então você vai numa unidade de saúde e eles não notificam você, não faz a fichinha de notificação da sua Covid. Você é um caso que ficou escondido. Né? Você teve a doença e ela não foi informada para os canais, né, de notificação. E isso acontece muito com essas doenças aqui. Então, esses dados aqui, eles são como é que a gente diz assim, subnotificados, né? A gente sabe que tem muitos casos que não apareceram aqui nessa informação. Aí aqui está pequenininho para mim, no meu slide tinha ficado mais nítido, né? Aqui eu não estou conseguindo ler para vocês. Mas a gente sabe que os principais sintomas envolvem o sistema gastrointestinal. Náusea, vômito, dor de cabeça, febre, né, cólica intensa, e algumas vezes a pessoa tem um quadro mais grave, que já envolve fatores neurológicos. Nesse quadrinho aqui, ele colocou de tanta quantas horas o sintoma aparece e colocou qual é normalmente o tipo de infecção, né, quem é o sinal do sintoma e quem é o micro-organismo causador, tá? E quanto tempo leva para o sintoma aparecer
desde que você consome o alimento. Esse quadrinho não está no livro de vocês, mas eu acho um resumo bastante interessante, né? Porque ele já te leva, quando você estiver na sua cozinha industrial, espero que não tenham, né? Mas que tenha um registro de que os funcionários daquele lugar, que comem naquele lugar, apresentaram sintomas de DTA. Pelo surgimento, pelo tempo de surgimento do sintoma e pelo sintoma, você imagina qual é o micro-organismo, e você imaginando o micro-organismo, você associa qual é o alimento que está associado àquele micro-organismo. E aí você vai focar lá no lugar. O que aconteceu? É manipulador contaminado? É alguma falha lá no processamento, né, na área da cocção ou na área da higienização do pré-preparo, né, ou é a temperatura de exposição lá no balcão que pode estar ruim, entende? Aí você vai corrigir aonde que está acontecendo o erro para essa doença surgir, tá certo? Aí aqui eu fiz um quadrinho também colocando as principais doenças transmitidas por alimentos, né, os que são mais comuns dentro do grupo das DTAs, e aí a gente tem o Bacillus cereus como um grande campeão. O Bacillus cereus ele pode causar 2 tipos de reação, a emética, que é quando tem só náusea, vômito, né, e aquela que é a diarreica, e que vai associado aos sintomas de náusea e vômito, pode ter a diarreia, ou às vezes só tem a diarreia, tá? Normalmente, nesse caso de baixo, acontece as duas, a náusea, vômito e a diarreia, mas pode acontecer só a presença da diarreia, tá certo? E os alimentos que estão associados a esse tipo de bactéria, né? E o que normalmente acontece para esse micro-organismo se reproduzir. Então, nesse grupo eu botei o Bacillus cereus, o Staphylococcus aureus, que é aquele do dedinho, lembra que eu falei do dedinho ferido, ou também, às vezes, da pessoa ter um machucado em algum compartimento do corpo, e aí ele mexe, ele coça no curativo, e depois manipula o alimento. O Clostridium perfringens, que ele está muito vinculado à questão da carne, né, porque o gado, ele pasta em lugares onde o Clostridium tem esporos, né, o Clostridium, ele esporula com muita facilidade quando o ambiente não está bom para ele, e o gado come aquele pasto, e depois esse Clostridium pode se alojar, né, no organismo desse gado. E as aves também, não, as aves não, também os molhos que são preparados e são armazenados em potes sem serem esterilizados, porque o esporo desse Clostridium também está na natureza, né? Então, quando você vai fazer um molho com tomate, né, com temperos que vêm da área agrícola, né, esse esporo pode estar ali e ele só morre, né, em temperaturas acima de 100 graus de esterilização. Mas ainda tem um detalhe, se ele desesporular dentro daquele pote ali e começar a produzir a toxina, porque o que faz mal dele é a toxina que ele produz, não é ele, né? Se você consumir e ele está esporulado, você não vai ter problema nenhum. Agora, se ele desesporular dentro daquela lata, dentro daquele pote de palmito, por exemplo, né, e produziu toxina ali, você não consegue ver, porque a toxina não vai mudar a característica do alimento. E aí você vai consumir o alimento com a toxina e vai desencadear os sintomas, que normalmente são sintomas neurológicos. A salmonela, que é a que está muito associada aos ovos, né, e às aves, de uma maneira geral, principalmente a área da cloaca. Então, a gente não deve estar comendo aquela parte da cloaca, né, os órgãos relacionados à parte genital e anal da ave, por onde ela põe o ovo. E se comer, né, a parte dali tem que estar muito bem cozida. E no caso do ovo, a higienização da casca na hora que vai preparar, né, lavar aquela casca na hora, não antes de ir para a geladeira. Hoje a legislação já sugere que o ovo já venha, né, da granja para o consumidor pré-lavado, né, tirar o excesso das fezes do animal, né, da galinha, e a salmonela, ela está ali nas fezes da galinha, mas ela entra pelo poro do ovo e ela pode se alojar no interior do ovo. Então, a gente não tem garantia que aquele ovo que a gente está abrindo não tenha salmonela dentro dele. Então, hoje a recomendação é não comer ovo cru, né, fazer preparações que levem ovo cru. Está terminantemente proibido fazer maionese com ovo cru em cozinha industrial. Se a gente faz na casa da gente, é por conta e risco, né? Mas a orientação é não usar, certo? Porque o ovo, tanto na parte externa dele, a casca dele, como o interior dele, pode conter a salmonela, porque ela entra pelos poros que tem na casca do ovo, tá certo? Agora, quando você cozinha o ovo, quando você frita o ovo, a salmonela morre. Então, não tem problema você comer o ovo frito ou o ovo cozido, desde que, né, você não faça preparação com ele cru, não tem perigo de você consumir o ovo,
E o outro é o Clostridium botulino, tá certo? Que está muito comum nas conservas, tá certo? Que é muito parecido ao do perfringe. A diferença é que o perfringe ele está associado à carne bovina porque o gado come o esporo e ela se fixa, então, no aparelho digestório do gado. Enquanto que o botulino é aquele que está na natureza, né, que está lá no pé do palmito, ou está lá na vegetação e você vai na horta que você está produzindo, né, as folhagens, e ele esporula. Desculpa, ele esporula e você não sabe que tem a presença do micro-organismo e ele não morre só, ele não vai morrer só com a higienização, ele pode continuar esporulado. E aí, se você faz um molho, faz uma conserva, faz uma preparação e guarda num ambiente fechado, que é como ele gosta, né? Ele é anaeróbio, então ele gosta de se reproduzir em lugares que tem pouco oxigênio, e aí quando você tampa aquilo dali, ele pode desesporular e produzir a toxina. Certo? Então, aqui a gente tem os alimentos envolvidos, os sinais e sintomas produzidos por os micro-organismos e os fatores que facilitam a instalação desse micro-organismo e a sua reprodução, ok? Aqui, esse quadrinho tá ruim de ler aqui, mas quando vocês abrirem, ele também, se eu não me engano, tá lá no livro de vocês, tá certo? Eu achei importante colocar aqui para reforçar que vocês precisam ler. Aqui está associando os tipos de diarreia, os tipos de sintoma, né? Todos os sintomas que estão associados a um determinado tipo de micro-organismo, né? E as condutas que precisam ser feitas para prevenir esse tipo de infecção. Aí aqui tem os agentes causadores, né? Os sinais e sintomas, a forma de tratar, como é que você consegue diagnosticar e alguns comentários que vão te ajudar a prevenir, né, esse tipo de produto. Eu fiz a mesma coisa aqui em relação a alguns alimentos que podem ter toxinas ou presença de fungos, que possam também causar doenças, tá? Ou quais são os efeitos que ele faz no nosso organismo. Então, aqui está falando mais dos fungos, né? E o alimento que esse fungo costuma estar presente, qual é a toxina que ele produz e o que essa toxina causa no nosso organismo. Eles podem fazer perguntas assim na prova, perguntando qual é? Pode, né? Então, dependendo do professor, né, do professor que montou essa prova, do objetivo que ele tem, ele pode sim pedir para associar qual é o alimento, qual é o tipo de micro-organismo que é fungo, que pode ser mais predominante no arroz ou no trigo, né? Qual é a bactéria que é mais comum causar DTA por conta no arroz, né? Por causa do arroz, de mal conservação do arroz, né? Ou uma manipulação adequada, né, do arroz. Enfim, né, a sugestão é que vocês estudem e tentem fazer uma associação, né, ao tipo dos alimentos mais comuns que a gente utiliza, né, que foram esses que foram colocados aqui, e o tipo de micro-organismos que possa estar presente ali. Se vocês vão me perguntar se a gente tem que saber isso no dia a dia de cor, não, né, porque a gente não espera ter. Você pode ter, sim, uma pastinha onde você vai ter todos esses apontamentos, porque se você for trabalhar em One, né, você ter isso ajuda muito quando você quer melhorar a qualidade, né, da higiene da sua cozinha. E aí você vai estar buscando, né, sempre olhar esses pontos aqui que podem causar DTA. E aí isso te ajuda. Ó, esse aqui pode ter isso aqui. O que eu preciso fazer para evitar? E aí você vai ter essas planilhas com você e ficar de olho se vai haver alguma denúncia, alguma reclamação, né, de doença. O tempo todo que eu já trabalhei em cozinha um bom tempo, graças a Deus, nunca tive registro de doença transmitida por alimento nas cozinhas que eu trabalhei. Vai me perguntar se elas eram top de linha, se fazia tudo certinho? A maioria não, porque as empresas não te dão as condições necessárias para você fazer o que a vigilância manda. Mas você faz o mais perto que você pode. E isso já te garante uma qualidade, né, higiênica e sanitária desses produtos. Evita muita coisa, só de você controlar fluxo, controlar a higiene do pessoal, né, controlar tempo, temperatura de exposição e de cocção dos produtos, isso já elimina 90% da chance de ter. Agora, a manipulação errada, né, ou seja, aquele funcionário aquele lugar que você não controla o teu manipulador, que ele não usa os EPIs e não usa as normas, né, de higienização, não troca o avental, aí esse lugar é um risco, né? É um risco de estar acontecendo DTA e às vezes você nem saber. Normalmente, como eu tinha dito para vocês, quando essas pessoas adoecem, elas vão procurar um serviço de saúde, e esse serviço de saúde, ele tem a obrigação de notificar
né? E a partir dessas notificações, a vigilância epidemiológica ou a vigilância sanitária, uma ou outra, né, vai fazer uma investigação lá na sua cozinha para procurar onde é que está o erro, né? Fechar um diagnóstico para descobrir o que foi que causou aquela infecção, e a partir desse diagnóstico ele vai lá na tua cozinha para saber o que você está fazendo de errado, né? Na primeira possibilidade, se não for uma coisa grave, ele te dá uma notificação para você ajustar. Agora, se houver morte, se houver dano mais profundo ao usuário, a cozinha pode ser multada e pode ser fechada, né? Então, depende da gravidade da situação, ok? Então, esse quadrinho, ele mostra esse fluxo, né? Que normalmente a DTA precisa ser notificada em até 24 horas, né? No órgão onde a pessoa recebeu, e até 7 dias no SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravos. E a partir desses dados, a vigilância epidemiológica vai, junto com a vigilância sanitária, lá no local onde aconteceu, né, uma quantidade grande de casos, para procurar o agente causador e procurar a falha que pode estar acontecendo, que está permitindo essas doenças se disseminarem. Bom, as doenças virais que vão acontecer nos alimentos são, a maioria, né, provocadas pelas micotoxinas ou por esses vírus que são expelidos, né, de uma maneira pela saliva, pelo contato da mão, né, a via fecal oral, que é a que está relacionada à alimentação, ela envolve a falta do cuidado higiênico, né? E a gente tem que lembrar que essas infecções virais, como a gente não tem antibiótico para vírus, elas são tratadas apenas sintomaticamente, né? E quando é uma situação mais grave, aí se usa o interferon, que é uma espécie de produto produzido pelos nossos leucócitos para eliminar vírus, né? Então, aí os médicos escolhem alguns produtos à base de interferon para utilizar. Mas essas situações acontecem muito mais pelos casos que não são alimentares, né? Como o caso de um pérfuro cortante para te proteger da AIDS, né? Para te proteger da reprodução da hepatite B e C, aí você usa aquela dose de cuidado à base de interferon com a finalidade de matar possíveis vírus que possam ter te contaminado naquele acidente. Mas as doenças alimentares, normalmente, elas são tratadas sintomaticamente, né? Apenas para te proteger dos sintomas que ela está causando, ok? Agora, lembrando que nem todas as doenças virais, né, vindas por alimentos, vão causar só problema gastrointestinal. A gente já falou que tem a Covid aí, né? Tem alguns outros, algumas doenças respiratórias que a saliva da pessoa respinga na comida, respinga no talher, e ela também pode ser transmitida pela via oral, né? E aí, depois que ele entra na via oral, ele penetra na nossa corrente sanguínea e é espalhado por todo o corpo. Tá? Então, aqui embaixo ele está citando que os vírus são responsáveis por graves gastroenterites, né? Normalmente os vírus que estão associados a essas gastroenterites são o rotavírus, o adenovírus, norovírus, astrovírus e os da hepatite A e E, né? Então, a B e C são hepatites que são transmitidas pela via indireta, né? Ou seja, tem que ter o sangue no meio, né? Tem que ter objetos que contaminem seu sangue, ou uma transfusão de sangue que você recebeu, que venha sangue contaminado, ou relação sexual, onde aquela secreção sexual vai entrar em contato com alguma área lesada e, por conta disso, vai permitir a entrada desse vírus na sua corrente sanguínea. Tá? A outra forma também de doenças transmitidas por alimentos na forma de fungo, de fungos, né, são as micotoxinas que esse fungo produz, como, por exemplo, algumas algas, né, que vivem em rios e mar, e essas algas podem ter esses fungos como simbiontes delas, né, vivendo nelas ali, não vai causar mal para elas, mas eles produzem toxinas que vão causar mal para nós, e os peixes que se alimentam dessas algas. Então, alguns dias atrás, estava tendo uma onda em alguns estados que estavam vendendo peixes contaminados por essas algas, né? E as pessoas que comem peixe cru por causa do sushi, que está muito na moda, né? Essa alimentação japonesa, ou porque realmente a pessoa gosta, às vezes até nem é dessa cultura, mas gosta, né? E esses peixes estavam contaminados por essas micotoxinas, né? E aí as pessoas desenvolveram todo um sintoma de intoxicação alimentar por conta, né, desses peixes consumidos crus,
Tá? As ficotoxinas é que são produzidas pelas algas, né? E as micotoxinas são produzidas pelo próprio fungo. Então, aqui embaixo tem uma característica química dessas ficotoxinas, né? Tem uns grupos que são chamados ASA, conhecidos como asaspirácicos, os iminas cíclicas, que pertencem ao grupo do ácido domoico, ácido ocadaico, que é o A, brevetoxinas, BTX, pectenotoxinas, PTX, o saxotoxina, STX, e exotoxina, YTX, e ciquatoxina, CTX. Não acredito que eles venham fazer perguntas a vocês sobre essa classificação. O que é essa classificação? É o tipo de toxina que aquele vegetal produz, né? E normalmente está associado a algas que têm simbioses, né, com alguns fungos, que foi o que eu tinha falado antes, né? Então, você pode se contaminar pelo consumo da toxina que a alga produz, ou você pode se contaminar pelo peixe que consome essa alga, tá? Então, na verdade, a gente tem as duas situações ocorrendo com frequência e sem registro. E aí, a gente ainda não tem esse tipo de toxinfecção anotada lá naquele quadrinho que foi falado, né? Mas a gente sabe que ela é muito comum de acontecer. Então, quem gosta de comer essas algas, né? Observem a fonte, se elas são registradas, patenteadas e avaliadas pela vigilância sanitária de alguma forma, né? Porque normalmente a gente não faz nenhum tipo de aplicação de cocção para eliminar essa toxina, e algumas toxinas não se degradam, né? A toxina é uma cadeia proteica e nem todas elas se degradam com calor, né? E às vezes até o calor, ela pode se degradar, mas num calor acima de 100 graus. E nem sempre a gente usa isso para preparar esses alimentos, né? Então, eu volto a dizer para vocês, não acredito que essa questão de grupos das ficotoxinas sejam cobradas, mas eu achei importante chamar a atenção para vocês, isso está lá no livro, né? Para que vocês também possam se orientar sobre isso, ler um pouquinho sobre isso. Como prevenir as DTAs? Então, eu acho que eu já falei basicamente, né, o foco que a gente tem que ter, né, na origem do produto, né? Então a gente tem que olhar de onde esse produto vem, se ele é um produto regulamentado, quais são as características das suas embalagens, se tem característica de que aquele produto já está estragado, ou ele não chega na temperatura certa, né? Produto que é para vir congelado, vem descongelado, isso significa que ao longo do trajeto o alimento ficou fora da temperatura que ele deveria estar. Então, origem do produto, né, a chegada dele, armazenagem do produto até que vai para a cozinha. Na cozinha, a questão da higienização daqueles produtos que são, principalmente os que são consumidos crus, e aí tem a higienização e a sanitização, e o cuidado do manipulador. Na área de produtos de cocção, não haver a contaminação cruzada, né, os equipamentos, utensílios e o local de preferência, né, não ser os mesmos para produto vegetal e produto animal. Se tiver que ser o mesmo lugar, tem que ter horários diferenciados para fazer e tem que ter um processo de higienização entre uma etapa e outra etapa, né? A cocção, né, a temperatura, o controle da temperatura de cocção é super importante para poder matar os patógenos. Essa temperatura tem que estar acima de 90 graus para matar, para que aquele alimento chegue a 70 graus e elimine os patógenos. E depois a temperatura de exposição, né, no momento da distribuição. E em todas as etapas, controlar o manipulador, né, porque ele é um elemento que pode estar saindo, você pode estar fazendo o processo todo certo, mas se você tem um manipulador errado, ele pode contaminar o seu alimento em qualquer uma dessas etapas, né? A legislação obriga que todo lugar que vai produzir alimentos tenha que ter um RT, e justamente esse RT é o responsável por produzir o manual de boas práticas que contempla todos os cuidados em todas essas etapas, ok? Então, as recomendações que são colocadas lá no livro de vocês são essas aqui, né? Básicas da higiene, que é a questão da lavagem das mãos, independente de quem é manipulador, isso aí até na casa da gente, né? Saiu do banheiro, lava a mão, né? Mexeu em alguma coisa, lava a mão, porque botou a mão na boca ou coçou os olhos, não vai botar a mão no alimento sem lavar, porque em todos os compartimentos do nosso corpo a gente tem micro-organismo. Selecione alimentos com boa aparência, então é aquilo que eu falei, origem, né? A chegada do produto tem que demonstrar que ele tá com as características esperadas nele, que a gente chama as características organolépticas próprias dele, né? Temperatura que chega, embalagem,
Os ovos devem ser lavados em água potável, normalmente um por vez antes da hora de usar. Normalmente existe uma legislação para a comercialização desses ovos de que ele já venha sem as fezes da galinha, né? Não colocar esses ovos próximos de outros alimentos dentro da geladeira, ele tem que ficar em locais separados. Lavar e desinfetar todas as superfícies antes de utilizar, antes de fazer a manipulação do alimento, assegurar de que os alimentos cozidos estejam realmente cozidos na temperatura própria, e depois desse cozimento eles não podem ficar em temperatura ambiente, eles têm que ser armazenados num que a gente chama de banho-maria, né, ou no richô. Reaqueça bem os alimentos que você vai congelar ou que você vai guardar na geladeira para uma próxima refeição, né? Então, se você acabou de comer, aquela comida ficou no teu fogão, e aí isso é até na casa da gente, né? E normalmente em cozinha industrial, você não deve reaproveitar alimento, né? O alimento que está pronto tem que ser descartado. Mas a maioria das cozinhas, os donos não deixam você jogar a carne que sobrou fora. O arroz e feijão, dependendo do volume, eles até liberam. O feijão, ele sempre quer fazer alguma coisa com aquele feijão, e o arroz também, né? Aquele arroz que sobrou vai virar um arroz colorido para o outro dia ou para janta. Então, se esse produto vai ficar fora do richô, né, daquele ambiente aquecido, você tem que dar o último aquecimento e guardar ele, né, num local refrigerado, se você tem uma sala refrigerada, para ele esfriar, e depois você colocar ele na geladeira. Se você não tem essa sala resfriada, você tem que deixar ele esfriar o mínimo possível e já colocar ele numa vasilha e guardar na geladeira, até o horário onde você vai reutilizar. O uso das máscaras, aventais, uniforme limpo, né? Ou seja, controle de higiene, né? Então, se a gente tem um controle higiênico sanitário do manipulador e do ambiente, né? Você reduz muito a chance de desenvolver uma DTA. DTA, então, está associada à questão de higiene do ambiente, presença de insetos de roedores, né? Porque com o ambiente sujo chama esses insetos, né? Depende do alimento, das mãos, higiene, né? Dos alimentos, das mãos, dos utensílios, dos equipamentos. Depende da técnica, a técnica de adequação do cardápio, ou seja, a sua cozinha tem que ser capaz de produzir aquele produto sem risco. Se você não tem lugar para guardar, lugar para fazer preparações de difícil higienização, você não faz, né? Então, os cuidados que você tem que ter no pré-preparo, no preparo final, e o tempo, temperatura de exposição. A questão dessas temperaturas de refrigeração, manipulação, cocção e distribuição, normalmente tudo isso aqui tem planilhas que são exigidas pela vigilância para você controlar a temperatura de cada um desses elementos. E o tempo que esse alimento vai ficar exposto, né? Então, como eu já falei, normalmente não pode passar de 40 minutos sem estar dentro da temperatura adequada para ele. Então, você preparou no máximo 40 minutos até aquele produto ir para o frio ou ir para o calor. O ideal é que ele vá logo para o calor, né? Mas se aquele calor, aquele produto que está quente não for todo utilizado, você vai guardar no máximo 40 minutos para ele esfriar e você guardar na geladeira ou congelar. Certo? Então, todas essas regrinhas, elas são descritas no Manual de Boas Práticas dessas cozinhas, tá bom? Então, DTA está sempre associada à higiene, à técnica de preparo, ao controle do tempo e da temperatura de exposição daquele alimento, seja na armazenagem, seja na preparação, seja na distribuição. Como a gente evita, então, né, fazendo o controle de todos esses elementos que a gente falou. Fazer uma correta higienização do lugar, incluindo os funcionários, né, que eles tenham hábitos de higiene adequado, tanto em relação aos seus uniformes, quanto à higiene pessoal, né, unha limpa, você vê que aquela pessoa realmente toma banho. Tem lugares que você chega, às vezes, a pessoa está fedendo aquele cheirinho de CC, né? Isso significa o quê? Ela está suando, ela tem algum tipo de bactéria localizada, ou ela não está tomando banho corretamente, né? Então, esse tipo de funcionário é um funcionário que você tem que dar atenção às práticas dele para saber como é que anda essa higiene dele, né? Uniforme sujo, uso de avental e não lavar. Avental lava-se todo dia. O cozinheiro que tem que trabalhar com avental, ele tem que lavar o avental dele antes de ir embora, para aquele avental no outro dia estar limpo, e de preferência ele tem mais de um, né? Porque ao longo do dia ele precisa trocar, às vezes molha. Então, o avental é uma coisa que normalmente usa-se o avental plástico, né, para áreas muito molhadas, e o avental de pano na hora de ir para a rampa, para estar limpinho, né, para aquele uniforme que você ao longo do dia pode ter sujado, pelo menos não aquele uniforme sujo não ter contato com aquele alimento pronto. Limpar as superfícies e utensílios, lavar as mãos antes e depois de ir ao banheiro e de mexer nos alimentos.
E se for pedir uma comida, opte por lugares que você observa uma higiene, né, bem intensa, né? Uma higiene bem reforçada, tá? Então, a gente terminou aqui o nosso conteúdo da unidade 2, né? Vou abrir para que vocês possam fazer alguma pergunta, se quiserem. Lembrem que vocês já estão no período de fazer a prova 2, né? Tentem ler todo o livro, fazer as autoatividades que estão disponibilizadas lá, de preferência usando o livro digital, porque as autoatividades são corrigidas na hora, junto com vocês lá. Amanhã nós teremos um tempinho para falar da prática 2 e 3, né, para vocês tirarem as dúvidas. Hoje eu vou ver se eu já envio para vocês essas práticas, para vocês já darem uma olhada, e acredito que vocês já tenham até mexido nisso, né, também. Quem já está estudando já deve ter mexido. E amanhã a gente abre o tempo para vocês fazerem a apresentação daquele trabalhinho que foi passado lá no primeiro encontro, né, sobre a parte dos cuidados de higiene, né, de maneira geral, microbiológicos, não é isso? Então, aí amanhã, um representante de cada grupo pode fazer a sua apresentação, tá bom? A gente pode começar com isso, depois ir para o laboratório, ou dar a orientação do laboratório e depois fazer a apresentação, tá bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu abrir o chat aqui, para ver o que vocês já colocaram. Sim, pode perguntar.